Hoje estamos recebendo aqui no Manhã Viva a Vanessa Gregovski, psicóloga, especialista em proteção psicossocial, e Fernanda Reigel. Ela é analista social na área de proteção jurídica e documental. Elas fazem parte do serviço jesuíta a migrantes e refugiados e estão em visita a Roraima, direta, né, do Rio Grande do Sul, né, para conhecer um pouquinho aqui do trabalho também no nosso estado de Roraima. Quero aqui já acolhê-las, né, e desejar um bom dia. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Fala um pouquinho mais próximo aqui do microfone, senão a gente não consegue te ouvir, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia para ti, para todo mundo que está escutando também. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Fernanda, também ao nosso programa, viu? Obrigada, bom dia a todos, bom dia. Elas estão vindo do Rio Grande do Sul, né? Fazem parte aí do serviço jesuíta Migrantes e Refugiados, né? E vão contar um pouquinho, né, do objetivo da vinda delas aqui ao nosso estado, né, gente? Conta aí, né, o que motivou, né, a vinda de vocês aqui ao nosso estado. Bom, então, a gente está fazendo, na verdade, um intercâmbio aqui, né, com o nosso escritório de Boa Vista. Nós temos no Brasil alguns escritórios, nós temos aqui em Boa Vista, temos uma representação em Pacaraima, temos uma representação em Manaus, temos o escritório em Brasília, o escritório nacional, em Belo Horizonte e em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa prática aí de fazer esse intercâmbio para ter essa troca de experiências, né? Até porque nosso Brasil é muito grande e a gente tem diferentes realidades em cada canto, né? Então, a gente faz esse intercâmbio para fazer essa troca aí de boas práticas e tá sempre melhorando, né? Com certeza. E chegaram quando, hein, Vanessa? Conta pra gente. A gente chegou logo na madrugada, de domingo para segunda. E aí a gente já tá nessa semana intensa, infelizmente logo vai embora, mas realmente está sendo uma semana muito proveitosa de conhecer tudo aqui em Boa Vista. Foram bem acolhidos aqui? Muito. A gente foi muito bem acolhida por todos os lugares que a gente conheceu, inclusive aqui na rádio, né? E a gente foi muito bem acolhida pelo povo em geral. Nós gostamos muito. A Fernanda já trouxe aqui, né, na fala dela, a questão da troca de experiências, né? Porque o serviço, ele tem, né, esse objetivo de atuar junto à situação de vulnerabilidade, né? No Rio Grande do Sul, né, vocês tiveram também contato com uma emergência semelhante de problemas muito... Sim. Que experiências e boas práticas daquela atuação, né, vocês tiveram, que pode compartilhar aqui com a gente? No ano passado, infelizmente, o Rio Grande do Sul ele passou por um desastre natural muito grande. Então, a gente foi afetado por uma enchente que devastou boa parte do estado. E como a gente trabalha com migrantes e refugiados, a gente conseguiu visitar esses lugares, encontrar essas pessoas que estavam bastante desassistidas, auxiliar elas a acessar esses programas sociais, a reconstrução da casa, acesso à alimentação. A Fernanda também atuou muito na questão da documentação, porque perderam tudo isso durante a enchente, né? E vem sendo um processo de reconstrução. Nós atuamos no ano passado e esse ano a gente ainda está lidando com esse pós-enchente, né? Do nosso desastre climático. É uma emergência um pouco diferente daqui de Roraima, que a gente está falando de migrantes e refugiados que estão chegando, mas apesar de ser outro momento da migração, a gente também percebe muitas semelhanças assim nessa necessidade do acolhimento, do trabalho humanitário. Então, mas foi uma situação que impactou todo o Brasil, muito, né? Todo mundo ficou sensibilizado. Aqui também tiveram muitas campanhas de ajuda, né? E é importante. A sua atuação especificamente, né? Na sua área, né? Como foi essa experiência? Como psicóloga, né? A gente trabalha muito nessa parte do acolhimento e de poder garantir que as pessoas entendam que, sendo migrantes e refugiados, no Brasil elas têm os mesmos direitos que nós como brasileiros. Certo. Né? Então, a gente conversou muito com elas que sim, elas poderiam buscar a saúde pública, espaços de saúde mental, porque a gente notou uma crescente muito grande em casos de depressão no Rio Grande do Sul. Imagina só. E não somente de migrantes e refugiados, claro, de brasileiros também. E aí a gente abriu nossas portas também para atender brasileiros, né? Entendendo que era uma situação peculiar. E a nossa atuação foi nessa escuta, a gente acompanhou as pessoas até os serviços, a gente foi até esses lugares, conversou com os profissionais,
A gente falou sobre boas práticas na hora do atendimento, a questão do que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, né? Que é basicamente como acolher a pessoa sem julgamentos. Então, a gente atuou bastante nesse sentido. A gente também faz muitos grupos, e é muito legal. A gente faz grupo com criança, adolescente, mulheres. E a gente sempre Porque se fortalecem também nessa troca de experiências. Exatamente. Né? E a gente sempre está em espaços comunitários também para promover essa integração de brasileiros com diversas outras nacionalidades que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, né? Com certeza. Agora a gente quer saber também um pouquinho da sua experiência, né? Como é que se deu o seu trabalho, Fernanda, nesse período de tragédia lá no Rio Grande do Sul? Qual foi o suporte, né? O trabalho mais na prática que você realizou? Então, a minha formação é em Direito, né? Eu sou advogada, então, nesse primeiro momento ali de emergência, a gente pensa ali no que a Vanessa estava falando, de primeiros socorros psicológicos, né? De lidar ali com o emocional da pessoa naquele momento de pânico, né? Dá para se dizer assim. Mas ali, passando aquele primeiro susto, né? A gente tem que ver os outros aspectos, né? E ali a parte legal, enfim, documental de todas as pessoas, né? A maioria delas saíram de casa às pressas, né? E a última coisa que tu vai pensar quando tu vai sair de casa é levar teu documento, né? Nessa situação. Então, a gente teve inúmeros casos ali de pessoas sem documentação, né? Tanto de brasileiros quanto de imigrantes e refugiados. Então, foram pessoas que tiveram que ter esse auxílio para se documentar novamente, né? Então, a gente... Que até para acessar, né, os benefícios de tudo que precisa, né, dos direitos, necessita da documentação. Exatamente. Então, ali, para ter o documento de volta, para conseguir reconstruir sua vida, né? Exatamente. Então, a gente trabalhou nessa parte, nessa orientação jurídica e ajudando as pessoas com acesso à documentação novamente. Como foi para você, como ser humano, fazer parte desse trabalho? É muito gratificante, né? Poder fazer parte, assim, dessa obra. E nós, como gaúchas também, né? Conseguindo ajudar ali nossos conterrâneos. E também as pessoas que moram lá, que acabam sendo, né? Nossos parceiros também, né? Então, essa palavra, assim, que me vem à cabeça. Foi muito gratificante, assim, e continua sendo, né? Porque ainda... continuamos aí trabalhando na reconstrução, né? E agora, Vanessa, você, né? Como é que é fazer parte desse serviço, né, de jesuíta, né, junto aos refugiados, aos migrantes? É muito, além de gratificante, eu sinto que é uma vocação, assim, né? Sim. Então, a gente pensa muito em como promover esses espaços de hospitalidade. Isso, para mim, faz todo sentido, porque como psicóloga, isso é o que a gente busca, e enquanto pessoa eu sinto que eu faço muita diferença, né? Graças a esse espaço que a gente consegue construir. É um trabalho muito difícil, é muito árduo, a gente escuta muito o sofrimento humano, né? Mas saber que aquela pessoa saiu um pouquinho melhor depois do nosso atendimento, depois do grupo, que uma roupa doada fez absolutamente toda a diferença entre passar um frio tremendo, que não tem aqui, mas que tem lá, né? E isso faz toda a diferença, faz a gente sentir que o nosso trabalho tem sentido. Que lindo, parabéns, né? Pelo trabalho bonito que vocês realizam e toda a equipe, né, que atua no Brasil, né? Agora, vocês vão passar pouquinho tempo aqui, né, gente? Eu quero saber quais as atividades concretas, né, que já foram realizadas aqui e que vocês estão participando. Perfeito. Compartilha tudo com a gente. É muito pouco tempo, a gente gostaria de ficar muito mais. Porque o escritório de Boa Vista... A sorte é que vocês chegaram no período chuvoso, não tá tão quente não, tá, gente? Não tá tão quente, viu? Estão dizendo isso pra gente, mas quando a gente sai do menos 5 graus e vem pro Meu 25 Deus. de manhã cedo, é difícil. Pra gente esse já é frio. Pois é. A gente só botou um casaquinho e empacotou ele pra sair depois. Perfeito, perfeito. Mas o escritório aqui, ele tá com várias atividades e como é um perfil bastante diferente do nosso, tá sendo muito bom de conhecer. A gente já participou
de conhecer os espaços do PETRIG, que é esse posto de triagem para migrantes e refugiados que chegam até Boa Vista, né? Perfeitamente. A gente conheceu os espaços da SJMR lá dentro, de outros parceiros, inclusive da própria Polícia Federal. E foi muito bom ver a celeridade desse processo aqui, né? É realmente muito, muito rápido. E a gente participou de atividades indo até a casa de imigrante que havia sido beneficiado de alguma forma com o trabalho da SJMR para sair dos abrigos, começar a reconstruir a sua vida aqui em Roraima, né, em Boa Vista, que recebeu todo um apoio com capacitação, algumas questões de necessidade básica. A gente também conheceu os espaços do Fé e Alegria, né? E a Casa de Passagem, a Casa de Caridade. A gente conheceu a rádio aqui ontem. E a gente ainda vai também ter um momento para ir até Pacaraima, para conhecer um pouco dessa realidade da fronteira em si. E hoje a gente vai participar de uma atividade que eu acho que vai ser muito incrível, com crianças e adolescentes, com a equipe de proteção, que vai ser um espaço para poder falar sobre essa questão dos direitos na infância, a própria prevenção do abuso sexual e diversas outras temáticas. Então, a gente está bastante animada para poder participar de tudo isso. É uma programação vasta, né? De atividades ainda para participarem, né? 9h19, gente. Eu quero agradecer aqui a participação de vocês aqui no nosso Manhã Viva. Uma alegria conhecer, né, o trabalho e a história de vida de vocês. Parabenizar também, né, pela doação, pela vocação, pela missão, né? E deixo espaço aí, né, para vocês colocarem, né, outras informações que consideram importante dessa visita de vocês aqui ao estado de Roraima. Eu primeiro queria agradecer, na verdade, pela acolhida que nós tivemos aqui, tanto dos Acabou colegas... o nervosismo? Acabou. Eu falei pra você que já. depois ela fica super à vontade. Já dava para falar mais agora. Tô falando. Mas, enfim, fomos muito bem acolhidos aqui em Boa Vista, tanto pelos colegas de escritório, quanto pelos parceiros, quanto aqui pela rádio. Foi uma surpresa pra gente, né? Tá dando uma entrevista numa rádio. Sim. Mas estamos aqui muito bem acolhidas, muito bem à vontade. Já provamos tacacá, já provamos cachaça de jambu. Que delícia! Açaí. Gente. Essa viagem tá, assim, ótima em todos os sentidos. Né? Não só troca de experiências, não, viu, Gilson? Né? Ela tá... novos sabores, né? Aqui ela Troca tá provando. de cultura, De toda cultura, a cultura, tudo. né? Uma imersão Inclusive, Vanessa, agradeço também sua participação, Ai, né, muito com a sua obrigada. mensagem aí, né, em resumo, o que essa visita a Roraima representa para você? Eu acho que ela representa... Eu acho que ela vai representar muito mais ainda quando a gente voltar e conseguir colocar em prática essas boas práticas que a gente também aprende aqui. Mas é muito gratificante poder ter estado aqui, né? Agradeço muito o convite e agradeço muito a recepção não só dos nossos parceiros e da SJMR, mas de todo o povo que vive aqui em Boa Vista. As pessoas são extremamente receptivas, isso ajudou muito, então... a gente vai levar muito dessas experiências para o Rio Grande do Sul. Espera também ter trazido um pouquinho das nossas para cá. Sim. Nessa colaboração, né? Eu quero agradecer aqui, prazer em conhecê-las, viu? E quando retornarem a Roraima, retornem aqui ao Manhã Vivo, né? Agradeço a participação de vocês aqui em nome do nosso diretor-geral, Padre Luiz Boteon, da nossa diretora de programação, Cleo Rocha, né? Aproveitem os dias ainda aqui em Roraima, viu? Feliz visita para vocês. Bom dia. Muito obrigada. Descontração, informação e muita música.